casados há 1 ano, mas nunca compartilharam uma cama. Até que o milionário bateu à porta e a reivindicou. Ela sabia que o café ficaria frio antes dele descer, mas ainda assim o preparou. Iris Malone estava na cozinha imaculada da mansão em Beacon Hill, seus dedos delicados envolvendo uma caneca de porcelana que custava mais do que o aluguel mensal de muitas pessoas. O sol da manhã atravessava as janelas do chão ao teto, projetando sombras geométricas sobre as bancadas impecáveis. Tudo naquela casa era perfeito, calculado, assim como a mulher que a habitava. Aos 27 anos, Iris havia dominado a arte da invisibilidade emocional. Sua pele escura brilhava com uma radiância natural que não precisava de nenhum realce. O cabelo preso em um coque elegante destacava seu rosto angular com precisão matemática. Ela vestia uma blusa de seda creme e calças azul marinho sob medida. Profissional, discreta, inatingível. O relógio de pêndulo no corredor bateu 7 vezes. Mike estaria descendo exatamente em 3 minutos. Ela sabia porque observava sua rotina há 364 dias. Amanhã seria o aniversário de 1 ano de casamento. Amanhã o contrato deles expiraria. Passos ecoaram pela escada de mármore. Pesados, medidos, pertencentes a um homem que comandava salas de reunião, mas sussurrava "bom dia", como um pedido de desculpas. "Bom dia, Iris." Mike Johnson surgiu na porta, ajustando seus abotoaduras de platina. Aos 36 anos, possuía aquela autoridade silenciosa que fazia investidores se inclinarem e concorrentes se afastarem. O cabelo loiro areia perfeitamente arrumado, o terno cinza impecável, mas havia algo vulnerável no jeito que evitava seus olhos. "Bom dia." Ela colocou o café dele na ilha da cozinha, preto, sem açúcar, na caneca azul que ele preferia. O mesmo ritual que repetiam todas as manhãs há 1 ano. A mesma distância calculada. "A reunião do conselho vai se estender hoje. Provavelmente só volto depois das 9. Vou deixar o jantar no aquecedor." Sua voz era profissional, cortês, de alguém que aprendeu que sentimentos eram um luxo que não podia se permitir. Mike assentiu, demorando-se um instante além do necessário. Havia algo que ele queria dizer. Sempre havia. Mas o muro invisível entre eles permanecia intacto, erguido por advogados, reforçado pelo orgulho e guardado por 1 ano de polidez calculada. "Iris." Sua voz falhou por um instante. Ela ergueu o olhar e, por um breve instante, algo piscou entre eles. Algo perigoso, real e absolutamente proibido pelos termos de seu acordo. "Deixa pra lá", disse ele, ajeitando a gravata. O momento se dissolveu como açúcar na chuva. "Tenha um bom dia." A porta da frente se fechou com um clique suave, deixando Iris sozinha com o eco do que poderia ter sido. Ela caminhou até a janela e observou o Tesla preto desaparecer pela Marlborough Street, engolido pelo trânsito matinal de Boston. Em sua bolsa, escondido entre recibos e cartões de visita, havia um envelope, papelada do divórcio assinada e pronta. A advogada dela entregara ontem com um sorriso cúmplice e um comentário sobre voltar à vida real. Mas enquanto Iris permanecia na cozinha, onde aprendera a amar o som da risada dele durante longas chamadas noturnas para Tóquio, onde memorizara o jeito como ele assobiava lendo relatórios financeiros, onde se apaixonara por um homem que contratualmente não podia tocar, ela se perguntou se já havia vivido uma vida mais real do que aquela. O celular vibrou. Uma mensagem de texto do irmão Damon. "Tratamento indo bem. Obrigado por tudo, irmã. Te amo." Ela fechou os olhos, lembrando-se do motivo pelo qual havia aceitado aquele acordo. Os tratamentos de leucemia de Damon, as contas médicas que ameaçavam afogá-los financeiramente. A proposta inesperada de Mike, que os salvou da ruína. 1 ano, 365 dias de fingir uma vida doméstica com um milionário que a tratava como porcelana cara, bonita, valiosa e frágil demais para ser tocada. Amanhã, ela voltaria para seu apartamento-estúdio na Jamaica Plain.
Amanhã retomaria sua vida como consultora de marketing freelancer. Amanhã fingiria que seu coração não pulava descompassado sempre que Mike Johnson pronunciava seu nome. Mas hoje ainda lhe restavam 18 horas para memorizar como a luz da manhã dourava a cadeira vazia dele. Ela preparou um café fresco e sentou-se na ilha da cozinha, encarando os papéis do divórcio através do zíper aberto da bolsa. Do lado de fora, Boston pulsava com energia determinada, mas dentro daquele palácio de mármore, o tempo parecia suspenso entre o que foi e o que nunca poderia ser. O relógio de pêndulo bateu a meia hora, e Iris percebeu que não estava apenas contando o tempo. Estava contando batimentos cardíacos até o adeus, vivendo um ano ao lado de alguém que acelerava seu coração, mas cuja mão nunca poderia tocar. Você teria coragem de partir no último dia? Ou lutaria por um amor que nunca foi permitido? E você? O que faria no lugar de Iris? Deixaria os papéis do divórcio sobre a mesa e fugiria? Ou enfrentaria Mike e revelaria seus verdadeiros sentimentos? Conte nos comentários qual seria sua escolha. A parte mais difícil de partir não era arrumar as roupas. Era decidir quais memórias poderia levar. Iris sentou-se de pernas cruzadas sobre o tapete persa do quarto, cercada pelos vestígios de um ano que pareceram tanto eternos quanto impossivelmente breves. O sol da tarde entrava pelas janelas, iluminando partículas de poeira que dançavam como pequenos fantasmas ao redor das caixas de papelão. Ela segurava a revista Harvard Business Review, de Mike, aquela de fevereiro do ano passado, na qual ele havia sido capa. O solteiro mais cobiçado de Boston constrói império hoteleiro. O título dizia: ele era extraordinário. Ela comprara 3 cópias naquele dia, uma para Damon, uma para si e uma deixara casualmente no balcão da cozinha, na esperança de que Mike percebesse seu orgulho pelo sucesso dele. Ele nunca mencionou, mas ela o pegara lendo as anotações à mão nas margens, onde ela escrevera: brilhante estratégia, e é por isso que você é extraordinário. Uma batida suave interrompeu sua contemplação. Senhorita Malone. Iris ergueu o olhar e encontrou Cordélia, a governanta, que se tornara algo entre uma figura materna e uma cúmplice ao longo do último ano. O cabelo prateado da mulher estava preso em seu coque característico, e seus olhos gentis se enrugavam em preocupação. Trouxe um chá para você, disse Cordélia, colocando uma delicada xícara de porcelana no criado mudo. Earl Grey com mel, do jeito que você gosta. Obrigada. A voz de Iris saiu mais baixa do que pretendia. Cordélia ficou por perto, apertando o cardigan ao redor dos ombros. Sabe, em 40 anos cuidando de casas de pessoas ricas, nunca vi um homem olhar para a esposa como o Sr. Johnson olha para você. Iris se enrijeceu. Na verdade, não somos casados de verdade, senhora. Já vi casamentos reais muito mais falsos que o seu. Cordélia sentou-se à beira da cama, com a voz suave, mas firme. Aquele homem me pergunta toda manhã se você dormiu bem. Não porque ele ouviu você se mexer ou rolar na cama, mas porque ele fica acordado ouvindo. Um calor perigoso e indesejado subiu no peito de Iris. Não importa. O contrato é claro. Contratos são para negócios, querida. Corações não leem letras miúdas. Antes que Iris pudesse responder, Cordélia mexeu no bolso do avental e retirou uma pequena caixinha de veludo. Ele pediu para eu te entregar isso. Disse que era um presente de agradecimento por tudo. Iris olhou para a caixa como se pudesse explodir. Não posso aceitar. Só vou olhar e decidir. Com dedos trêmulos, Iris abriu a tampa de veludo. Dentro, repousava um delicado colar de ouro com um pequeno pingente, uma bússola, sua agulha apontando para o norte. Gravadas na parte de trás 2 palavras: encontre o lar. Sua respiração falhou. Durante uma de suas raras conversas na primavera passada, ela havia mencionado seu sonho de infância de viajar pelo mundo apenas com uma bússola e uma mochila.
Tinha 12 anos quando o pai lhe dera uma bússola de brinquedo e disse que lar não era um lugar. Era onde o coração se sentisse seguro. Ela nunca imaginara que ele estivesse ouvindo. De verdade, prestando atenção. Ele lembra, sussurrou Cordélia. Ele lembra de tudo, querida. A forma como você organiza o armário de temperos em ordem alfabética, como só come os Skittles verdes, que você verifica a roseira toda manhã porque lembra sua avó. A voz de Cordélia suavizou. Aquele homem vem te observando há 1 ano, achando que nunca teria a chance de te amar de verdade. Iris fechou a caixa com um clique seco, sua armadura de racionalidade rachando. Já é tarde. Já assinei os papéis. Papéis podem ser desassinados, querida. Mas arrependimento? Isso é permanente. Depois que Cordélia saiu, Iris continuou arrumando suas coisas com precisão mecânica, mas a mente dela continuava voltando aos momentos que tentara esquecer. Mike trazendo sopa quando ela estava gripada, dizendo que Cordélia havia feito um pouco a mais, Mike trocando para café descafeinado, porque percebeu que ela ficava ansiosa depois dos encontros matinais. Mike trabalhando até tarde no escritório com a porta entreaberta, como se esperasse que ela interrompesse. Ela dobrava seu último suéter quando ouviu o baixo ronco do Tesla dele na entrada. O coração disparou. Ele havia voltado cedo. Passos ecoaram pela escada de mármore, parando do lado de fora da porta. Uma longa pausa. Então, tão baixo que quase não ouviu. Iris, você está aí? Ela congelou, segurando o suéter contra o peito. Eu sei que você vai embora amanhã, continuou ele, a voz abafada pela pesada porta de carvalho. Só queria agradecer por cumprir sua parte do acordo, por tornar este ano suportável, por ser a melhor coisa que já aconteceu nesta casa vazia. Ela ouviu um suspiro, ouviu os passos dele recuarem pelo corredor, a porta do escritório se fechando com um clique suave. Iris caiu na cama, o colar de bússola aquecendo sua palma. Através das paredes, ela podia ouvir o som suave de música clássica. O Noturno em Mi bemol de Chopin, a peça que ela havia assobiado enquanto preparava o jantar no mês passado, sem saber que ele a escutava da porta. Ele a tocava para ela, um adeus envolto em melodia. Ela olhou para suas caixas empacotadas, para os papéis do divórcio sobre a cômoda, para a bússola apontando para um futuro que de repente parecia menos liberdade e mais exílio. Amanhã, ela sairia daquela casa e voltaria para sua vida real. Amanhã, fingiria que viver no mesmo espaço que Mike Johnson não passara de uma transação comercial. Mas naquela noite, com Chopin flutuando pelas paredes e a bússola queimando contra sua palma, Iris se perguntava se estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. A música parou abruptamente, deixando apenas o silêncio e a possibilidade aterrorizante de que alguns adeuses deveriam ser lutados. Ela não deveria vê-lo chorar. Às 2h17, Iris desceu furtivamente para beber água, movendo-se como um fantasma pela mansão escura. O mármore gelado mordia seus pés descalços e a luz da lua pintava retângulos prateados nas paredes do corredor. Ela havia desistido do sono horas atrás, a mente girando entre as palavras de Cordélia e o peso do colar de bússola sobre o criado mudo. A cozinha estava mergulhada em sombras quando ela ouviu um som tão cru e quebrado que a paralisou no lugar. Através da porta parcialmente aberta do escritório, pôde ver Mike curvado, sobre sua escrivaninha de mogno, os ombros largos tremendo com soluços silenciosos, o cabelo geralmente impecável desgrenhado, a camisa branca amarrotada e o colarinho aberto. Um copo vazio de uísque estava ao lado de papéis espalhados, e no brilho âmbar da luminária da mesa, ele parecia completamente devastadoramente humano. Em suas mãos segurava algo pequeno e branco, uma fotografia. Iris se pressionou contra a parede, sabendo que deveria sair, sabendo que aquele
Era um momento privado que ela não tinha direito de testemunhar, mas algo na postura quebrada dele a mantinha cativa. Sou um idiota, Mike sussurrou para o cômodo vazio, a voz carregada de álcool e arrependimento. 364 dias e nunca disse a ela, nem uma vez. Ele pousou a fotografia delicadamente e a respiração de Iris falhou. Mesmo da porta ela pôde ver o que era. Uma foto espontânea dela na manhã do último Natal, rindo de algo que Damon havia dito durante a videochamada. O sorriso dela era genuíno, despreocupado, lindo. Ela lembrou daquele momento. Mike estava na cozinha supostamente fazendo café, mas ela o havia pegado olhando para ela com uma expressão que não conseguia decifrar. Agora sabia. Ele estava memorizando sua alegria. Ela provavelmente acha que não me importo, continuou passando os dedos pelos cabelos. Deus, do jeito que ela me olha às vezes, como se estivesse esperando que eu me lembrasse de que ela existe. E eu... A voz dele se quebrou. Lembro de tudo. Cada risada, cada carranca, cada vez que ela assobia aquela música enquanto cozinha. O coração de Iris se apertou. A música era Lavion Rose, a favorita da avó dela. Ela não havia percebido que alguém estava ouvindo. Mike pegou outro papel sobre a mesa, a certidão de casamento. Com um sobressalto, ela percebeu que o polegar dele traçava sua assinatura como se fosse um texto sagrado. Eu pensei que estava te protegendo, ele sussurrou, mantendo distância, honrando o contrato, sendo um cavalheiro. Riu amargamente. Mas cavalheiros não se apaixonam por suas esposas de contrato, não é? Cavalheiros não ficam acordados à noite, ouvindo passos pelo corredor, esperando que ela bata na porta. Um soluço escapou da garganta de Iris antes que pudesse se conter. A cabeça de Mike se ergueu rapidamente, os olhos encontrando os dela na escuridão. Eles se encaram através do espaço entre o corredor e seu escritório. Duas pessoas que passaram um ano aperfeiçoando a arte da distância emocional, agora despidas sob a luz da lua e a honestidade nua. Iris... A voz dele estava vulnerável. Há quanto tempo você está aí? Ela entrou no vão da porta, o pijama de seda fantasmagórico à luz da lâmpada. Tempo suficiente. Mike se levantou devagar, balançando levemente pelo efeito do uísque. Seus olhos estavam vermelhos, a compostura habitual completamente destruída. Desculpe. Você não deveria ter visto. Não queria que me visse assim. Assim? Humano? As palavras saíram mais afiadas do que ela pretendia. Anos de controle cuidadoso rachando sob o peso de testemunhar sua dor. Como um homem prestes a perder a única mulher que o fez querer ser melhor do que ele é. A confissão pairava entre eles como uma ponte que nenhum sabia atravessar. Iris envolveu os braços ao redor de si mesma, consciente de que estava no escritório de um milionário às 2 da manhã, tendo uma conversa que poderia mudar tudo, ou destruir o pouco que lhes restava. Mike, ela começou, mas ele ergueu a mão. Não, por favor. Ele se moveu para a janela, criando distância entre eles. Eu sei o que você vai dizer. O contrato era claro, sem complicações emocionais, sem cruzar limites. Eu quebrei as regras e sinto muito. Sinto muito por você ter sentimentos. Sinto muito por te deixar desconfortável, por te colocar em uma posição impossível. Ele se virou para encará-la e nos olhos dele, ela viu uma dor que refletia a sua própria. Você merece mais do que um homem que se apaixona por alguém que ele deveria apenas proteger, alguém que deveria ser temporário. A palavra temporário atingiu-a como um golpe físico. É só isso que ela foi para ele? Uma breve interrupção em sua vida cuidadosamente planejada? Mas então ela olhou para a fotografia sobre a mesa, para a certidão de casamento que ele segurava como se fosse um salva-vidas, para o homem que passou um ano aprendendo sua música favorita sem jamais deixar transparecer que a escutava. E se eu não quiser mais? As palavras escaparam antes que sua mente racional pudesse detê-las. E se eu quiser o homem que lembra que odeio rosas amarelas,
mas amo as brancas, que mudou para café descafeinado porque percebeu que a cafeína me deixa ansiosa, que toca Chopin à meia-noite porque sabe que posso ouvir pelas paredes. Os olhos de Mike se arregalaram, esperança e descrença atravessando seu rosto. Iris, não diga coisas que você não quer dizer. Não hoje. Não agora. Quero cada palavra, ela disse, dando um passo mais perto, o coração batendo forte contra o peito. Estou me apaixonando por você há meses, Mike. Lutando contra isso, negando, fingindo que era apenas gratidão, proximidade, qualquer coisa, menos o que realmente é. O relógio de pêndulo bateu a meia hora, marcando o tempo em um momento suspenso entre batimentos cardíacos. Mike estendeu a mão para ela, então parou, a mão pairando no espaço entre eles como uma interrogação. O contrato expira em 18 horas. Ele sussurrou. Eu sei. Depois disso, você estará livre, sem obrigações, sem amarras. Pode ter a vida que quiser. Iris olhou para aquele homem brilhante e vulnerável, que tivera coragem suficiente para se casar com uma estranha para salvar sua família, generosidade suficiente para lhe dar espaço para se curar e loucura suficiente para se apaixonar, apesar de todos os motivos para não fazê-lo. E se a vida que eu quero incluir você? Perguntou ela, e a questão destruiu algo nos muros cuidadosamente construídos por Mike. Ele fechou a distância entre eles em 2 passos rápidos, suas mãos envolvendo seu rosto como se ela fosse feita de vidro delicado. Então nós dois estamos encrencados. Ele respirou contra sua testa. Lá fora, Boston dormia, alheia ao fato de que, em uma mansão em Beacon Hill, 2 pessoas finalmente tiveram coragem de admitir que alguns contratos foram feitos para serem reescritos pelo coração. O café estava queimando, e Iris não conseguia se importar. Ela estava no balcão da cozinha às 6h30, vendo o vapor subir da panela esquecida, enquanto sua mente repetia cada palavra, cada toque, cada batida do coração da noite anterior. As mãos de Mike em seu rosto, a confissão sussurrada, o jeito como ele a olhou, como se ela fosse algo precioso e impossível. Então a realidade caiu novamente. O contrato, as complicações, o fato de que em 12 horas ela deveria sair da vida dele para sempre. Ela se havia se afastado primeiro, murmurando algo sobre precisar de tempo para pensar, e subiu as escadas como uma covarde. Agora, à luz dura da manhã, a noite passada parecia um sonho febril. O som de passos no mármore a fez congelar. Mike apareceu no vão da porta, parecendo não ter dormido também. Seu cabelo, normalmente impecável, estava desgrenhado, a camisa social trocada por uma simples camiseta branca e jeans, o mais casual que ela já o tinha visto. Mas eram os olhos dele que a desarmaram completamente. Mantinham a mesma vulnerabilidade crua da noite anterior, misturada com algo perigosamente próximo da esperança. Bom dia, disse ele baixinho, a voz áspera de cansaço. Queimei o café. Era uma coisa estúpida de dizer, mas o cérebro dela aparentemente havia esquecido como formar pensamentos coerentes perto dele. Ela percebeu. Mike se moveu até o armário, puxando um filtro novo. Vou fazer outro café. Eles se moveram na cozinha como dançarinos que conhecem a coreografia de cor, mas tudo parecia diferente agora, carregado. Quando ele passou o braço pelo dela para pegar o pó de café, o toque foi como eletricidade. Iris, começou ele, depois parou, reiniciou. Sobre a noite passada. Você estava bêbada. As palavras saíram mais afiadas do que ela pretendia. Um mecanismo de defesa que não podia controlar. A mão de Mike ainda estava imóvel sobre o recipiente de café. Eu estava, mas isso não torna nada do que eu disse menos verdadeiro. O celular dela vibrou no balcão. Uma mensagem do irmão. Vou te buscar às 18 horas como combinado. Mal posso esperar para ter minha irmã de volta em casa. A mensagem a atingiu como água fria. Damon. Sua vida real. O pequeno apartamento na Jamaica, Plain, onde ela pertencia.
Não este palácio de mármore, onde tinha passado o último ano fingindo uma vida com um homem que a fazia esquecer todas as regras que ela mesma criara para proteger seu coração. Mike olhou para a tela do celular, o maxilar se contraindo. O Damon vai te buscar. Sim? Ela não conseguia encará-lo. Os móveis vêm amanhã pegar minhas coisas. Certo, claro. Ele se ocupou com a cafeteira, os movimentos precisos e eficientes. De volta à sua vida real. A frase feriu, porque implicava que aquilo, seja lá o que fosse, nunca havia sido realmente real. Mike, eu não... Ela começou. Ele se virou para encará-la e ela se assustou com a dor nos olhos dele. Por favor, não se desculpe por ter sentimentos na noite passada. Não minimize o que aconteceu entre nós só porque a luz do dia torna tudo complicado. É complicado. Tudo que vale a pena é complicado, Iris. Antes que ela pudesse responder, Cordélia entrou apressada na cozinha carregando uma cesta de roupas limpas. Ela olhou para os dois e pousou a cesta com força desnecessária. Pelo amor de Deus, murmurou. Vocês dois vão me levar para a cova cedo demais. Cordélia, Mike começou. Não Cordélia-me, jovem, ela interrompeu. Eu tenho assistido essa dança por 1 ano e estou cansada. Ela os encarou com um olhar severo. Senhorita Iris, você o ama? As bochechas de Iris queimaram. Isso não é. Não podemos... É uma pergunta de sim ou não, querida. A cozinha caiu em silêncio, exceto pelo borbulhar suave da cafeteira. Mike a observava com uma intensidade que a fazia se sentir transparente, como se ele pudesse ver direto em sua alma. Sim, Iris sussurrou, a confissão arrancada de algum lugar profundo dentro dela. Que Deus me ajude. Sim, Cordélia se voltou para Mike. E você, Sr. Johnson, a ama? Mais do que já amei qualquer coisa na minha vida. A resposta veio sem hesitação, firme e segura. Bem, então... Cordélia bateu as mãos como quem acabara de resolver a fome mundial. Parece que a única complicação aqui é 2 teimosos que acham que o amor precisa seguir um plano de negócios. Ela pegou a cesta de roupas e se dirigiu à porta. Então parou. A propósito, senhorita Iris, o seu jovem me ligou ontem enquanto você estava fora. Damon, o doce rapaz, disse que está preocupado com você indo embora daqui porque, e cito, Iris nunca pareceu tão feliz quanto nas fotos que me envia daquela casa. As palavras atingiram Iris como um golpe físico. Ela havia sido feliz ali, mais feliz do que havia sido desde antes de seus pais morrerem, antes de contas médicas e a sobrevivência se tornarem prioridades. Estava tão focada em se proteger de possíveis desgostos que havia esquecido o que era realmente viver. Cordélia os deixou sozinhos, a verdade pairando no ar como incenso. Mike serviu 2 xícaras de café, adicionando mel à dela sem perguntar. Outra pequena intimidade que falava de 1 ano de atenção cuidadosa. Ele deslizou a caneca pelo balcão de mármore e os dedos dele se tocaram levemente quando ela a aceitou. Tenho uma proposta, disse ele baixinho. O coração de Iris disparou. Mike, nada de contratos desta vez. Algo completamente diferente. Ele tomou um gole de café, reunindo coragem. Fique mais 1 dia. Não como minha esposa de contrato. Não por obrigação legal. Fique porque quer ver o que poderíamos ser se parássemos de ter medo. E se não funcionar, você vai embora sem arrependimentos, sabendo que tentamos. E se funcionar? Ele pousou a caneca e se aproximou, perto o suficiente para que ela visse o brilho dourado em seus olhos castanhos. Então talvez possamos reescrever o final. Pela janela da cozinha, Boston despertava. O tráfego zumbia ao longe, pessoas correndo para trabalhos, compromissos, vidas comuns. Mas naquela cozinha de mármore, com a luz da manhã tingindo tudo de dourado, Iris sentiu que estava à beira de algo extraordinário. Pensou na mensagem de Damon, nas caixas empacotadas no andar de cima,
nos papéis do divórcio sobre sua cômoda, como uma sentença de morte para algo que nunca tinha sido permitido realmente viver. Mais um dia, disse, e viu a esperança florescer no rosto de Mike como o nascer do sol. Mas ao dizer isso, uma vozinha no fundo da mente sussurrou a pergunta que a assombraria nas próximas 24 horas. O que acontece quando mais um dia se transforma em para sempre? E para sempre se transforma no tipo de coração partido que ela passou a vida inteira tentando evitar? Ele pediu que ela esquecesse que o mundo existia por 24 horas, e ela disse sim. Às 10 horas, Mike fez algo que não fazia há 3 anos. Ligou para sua assistente e cancelou todas as reuniões, todas as chamadas, todas as obrigações que o prendiam ao império que havia construído. Então, ele encontrou Iris no jardim, cuidando das rosas brancas que ela havia plantado na primavera passada, e fez a pergunta que mudaria tudo. O que você faria se este fosse seu último dia na Terra? Ela ergueu o olhar das flores, com a terra manchando sua bochecha, a luz do sol refletindo os tons dourados em sua pele escura. Que tipo de pergunta é essa? Daquelas que importam. Ele se ajoelhou ao lado dela na cama do jardim, sem se importar que suas calças jeans se sujassem. Passei 1 ano vendo você viver como se tivesse medo de ocupar muito espaço. Hoje, quero ver o que acontece quando você para de se desculpar por existir. Iris recostou-se sobre os calcanhares, estudando o rosto dele. Ah, você está falando sério. Sério. Morto sério. Um dia, Iris. Sem contratos, sem expectativas, sem pensar no amanhã. Apenas nós descobrindo quem somos quando não estamos fingindo ser estranhos. Ela ficou em silêncio tanto tempo que ele pensou que ela poderia recusar. Então, lentamente, um sorriso se espalhou pelo seu rosto. Não era o sorriso educado e controlado a que ele estava acostumado, mas algo selvagem e genuíno que apertou o peito dele. Eu gostaria de tomar café da manhã no jantar, disse ela. Panquecas com xarope de bordo verdadeiro do caro. Feito. E o que mais? Eu gostaria de dançar. Não em um baile chique, mas descalça na sala com música tão alta que os vizinhos reclamem. Mike sorriu. Considerado combinado. Continue. Eu gostaria de dizer a alguém que o amo sem ter medo de que essa pessoa vá embora. A voz dela caiu em um sussurro, e ele soube que ela falava de algo além de hipóteses. Então me diga, disse ele simplesmente. As palavras pairaram entre eles como um desafio. Iris levantou a mão, os dedos traçando a linha do queixo dele com a reverência reservada a coisas preciosas. Eu te amo, Mike Johnson. Eu amo suas terríveis piadas de pai no café da manhã. Eu adoro como você lê as notícias financeiras em voz alta, porque acha que eu não me interesso. Mas na verdade você só gosta de compartilhar o seu mundo comigo. Eu adoro que você lembre das minhas flores favoritas, do aniversário do meu irmão, do fato de que eu murmuro quando estou nervosa. A voz dela quebrou levemente. Eu te amo tanto que isso me assusta. Mike segurou a mão dela, pressionando-a contra o peito onde seu coração disparava. Bom, eu já estava começando a achar que eu era o único com medo de verdade. O que se seguiu foi o tipo de dia que existia fora do tempo normal, pintado em momentos tão perfeitos que pareciam roubados da vida de outra pessoa. Eles fizeram panquecas ao meio-dia, Iris ensinando a receita secreta da avó enquanto a farinha cobria suas roupas e risadas preenchiam a cozinha. Mike era péssimo em virar as panquecas, jogando metade da massa no chão. Mas Iris apenas ria e beijava o açúcar de confeiteiro de seus lábios como se fosse a coisa mais natural do mundo. Dirigiram até o Fenway Park no Tesla dele, comendo cachorros quentes e discutindo estatísticas de beisebol como um casal antigo. Iris confessou que nunca tinha ido a um jogo antes. A família não podia pagar. Mike fez uma anotação mental de comprar ingressos da temporada caso tivessem mais amanhãs para preencher. À tarde,
Caminharam pelo jardim público, alimentando patos no lago, enquanto Mike contava histórias de sua infância que ela nunca tinha ouvido. Como o pai dele estava ausente, enterrado no trabalho, e como ele havia construído seu império hoteleiro, em parte para provar que podia ser diferente, estar presente para quem importava. "É por isso que você nunca quis se casar de verdade?" perguntou Iris, a mão enlaçada em seu braço. "Porque tinha medo de se tornar como ele em parte?" Mike parou de andar, virando-se para encará-la na ponte sobre a água. "Mas principalmente porque nunca conheci alguém que me fizesse querer tentar até te conhecer." Quando a noite se aproximou, voltaram para casa e descobriram que Cordélia havia saído cedo, dando-lhes o tipo de privacidade que nunca tinham tido. Mike pediu comida do restaurante tailandês favorito de Iris, aquele que ela dizia amar, mas nunca podia pagar, e comeram sentados no chão da sala, compartilhando o pad thai direto da embalagem. Então Mike fez algo que quase quebrou o coração dela. Foi até seu escritório e voltou com uma pequena caixa de som Bluetooth, colocando-a sobre a mesa de centro com cerimônia cuidadosa. "Você disse que queria dançar", disse ele, estendendo a mão. A primeira música foi Levon Rose, aquela que ela murmurava sem perceber. A música que a lembrava da cozinha da avó e das manhãs de domingo antes do mundo se complicar. Mike a puxou para perto, e eles se balançaram à luz do abajur. Sem técnica, sem performance, apenas duas pessoas se segurando como se fossem as únicas coisas sólidas em um mundo em constante mudança. "Eu não sei dançar", sussurrou Iris contra o peito dele. "Eu também não", respondeu ele, o calor da respiração contra o cabelo dela. "Vamos descobrir juntos." Dançaram 4 músicas, depois 5, depois perderam a conta completamente. A cabeça de Iris encontrou o lugar perfeito no ombro de Mike, e ela pensou no quão perigoso era esse sentimento. Esse encaixe perfeito, como peças de um quebra-cabeça que haviam sido separadas por acidente. Quando a música finalmente parou, eles não se soltaram. Ficaram no meio da sala, braços entrelaçados, ouvindo o tic-tac do relógio de pêndulo, marcando o tempo que não queriam perder. "Mike!" A voz de Iris estava abafada contra a camisa dele. "Sim, ainda estou com medo." Os braços dele apertaram-na com mais força. "Eu também, mas prefiro ter medo com você do que estar segura sem você." Ela recuou para olhá-lo, este homem que, de alguma forma, se tornara seu lar sem que ela percebesse. O cabelo bagunçado da dança, os olhos suaves, carregando algo que parecia para sempre. "E amanhã o que acontece?" ela perguntou. "Não sei", ele admitiu, "mas sei que não quero descobrir sem você." Lá fora, Boston se acomodava à noite, alheia ao fato de que, em uma mansão em Beacon Hill, 2 pessoas haviam acabado de descobrir que o amor não é sobre contratos, garantias ou redes de segurança. Às vezes, o amor é sobre dançar descalço na sala e torcer para que a música nunca pare. Mas, ao olhar nos olhos de Mike, Iris não conseguia afastar a sensação de que, em algum lugar distante, a última música já começava a tocar. A campainha tocou exatamente às 18 horas, quebrando o mundo perfeito deles como vidro. Iris sentiu o corpo de Mike se tensionar contra o dela, onde estavam encolhidos no sofá da sala, a cabeça dela sobre o peito dele, os dedos dele desenhando padrões preguiçosos em seu braço. Eles existiam em uma bolha de tempo roubado, assistindo ao pôr do sol pelas janelas e planejando um futuro que nenhum dos dois tinha certeza de merecer. "É o Damon", ela sussurrou, embora nenhum dos dois se mexesse para atender a porta. A campainha tocou novamente, seguida de batidas entusiasmadas. Através dos painéis de vidro fosco, Iris conseguiu ver a silhueta familiar do irmão, provavelmente se balançando na ponta dos pés, como sempre fazia quando animado. "Iris!" A voz de Damon ecoou pela porta pesada de carvalho. "Vamos, mana. Sei que você está aí." Trouxe o carro. Hora de deixar esse palácio de cristal para trás.
O peito de Mike subiu e desceu sob a bochecha dela, o coração acelerado. Você pode fingir que não está aqui, disse ele baixinho. Mas nós dois sabemos que é impossível. Damon provavelmente ficaria acampado na porta até de manhã. Eu tenho que encarar isso. Iris levantou-se imediatamente, sentindo falta do calor do abraço de Mike. Ele estava ansioso por isso a semana inteira. Ela ajeitou o cabelo e caminhou até a porta da frente, consciente de que Mike a seguia alguns passos atrás. Quando abriu, Damon praticamente pulou para dentro, braços já estendidos para abraçá-la. Aos 24 anos, seu irmão herdara o sorriso contagiante do pai e o otimismo teimoso da mãe. 6 meses de quimioterapia o deixaram mais magro do que ela se lembrava. Mas seus olhos brilhavam com a mesma travessura que os colocava em apuros quando crianças. Liberdade, declarou ele, rodando-a no hall. Minha irmã finalmente vai deixar esse acordo comercial e voltar para a vida real. Nada de brincar de casinha com o senhor milionário. Iris sentiu Mike estremecer atrás dela, embora sua expressão permanecesse cuidadosamente neutra quando Damon se virou para cumprimentá-lo. Johnson, disse Damon, estendendo a mão com formalidade educada. Obrigado por cuidar da Iris este ano. Sei que era só negócios, mas a ajuda financeira significou tudo para nossa família. Foi um prazer, respondeu Mike, a voz firme apesar da dor que Iris podia ver cintilar em seus olhos. Sua irmã é excepcional. Damon sorriu, completamente alheio à tensão silenciosa que pairava ao redor. Me conte algo que eu não saiba. Ela cuida de todo mundo desde os 15 anos. Já passou da hora de focar em si mesma, uma vez na vida. Ele se virou para Iris, a expressão suavizando. Ontem, eu já embalei a maior parte das suas coisas do antigo apartamento. Está tudo pronto para você. A senhora Henley, do 3B, fez aquele caçarola que você gosta. E o Tommy, da mercearia da esquina, guardou uma garrafa daquele vinho caro que você comprou uma vez no ano novo. Cada palavra parecia uma pequena faca no peito de Iris. Sua vida real, aquela que ela tinha construído antes de Mike Johnson, dos balcões de mármore e das danças descalças ao som de músicas francesas. Ainda estava lá, esperando seu retorno como se ela nunca tivesse ido embora. Isso é maravilhoso, conseguiu dizer, a voz soando oca até para ela mesma. Ah, e tenho notícias. A empolgação de Damon era palpável. Lembra daquela empresa de marketing no centro, Rix and Associates? Eles ligaram ontem. Querem entrevistá-la para aquela posição sênior que você se candidatou meses atrás. Aparentemente, um dos maiores clientes deles pediu especificamente por você depois de ver seu trabalho nas redes sociais. O estômago de Iris caiu. Ela tinha se esquecido totalmente daquela candidatura, enviada em um momento de desespero, quando as contas médicas de Damon acumulavam mais rápido do que ela conseguia gerenciar. Quando? Perguntou ela em voz baixa. Segunda de manhã. Damon sorriu. Incrível, não? Parece que o universo sabia que você estaria pronta para um novo começo. Damon apertou suas mãos. Iris, essa é a sua chance. Construir a carreira que você sempre quis sem ter que se preocupar mais com minhas despesas médicas. Mike pigarreou suavemente. Parabéns. Parece uma oportunidade incrível. Não havia amargura na voz dele, nem ressentimento, apenas uma felicidade genuína pelo sucesso dela, o que, de alguma forma, tornava tudo ainda mais doloroso. Aquele era o homem que ela amava, parado no hall, celebrando com gentileza o emprego que a levaria embora dele para sempre. Acho que devo pegar minhas coisas, disse Iris, sem emoção. Já está tudo pronto. Damon tirou o celular e mostrou uma foto das caixas dela, empilhadas com cuidado no Honda Civic dele. A Cordélia me ajudou a carregar tudo, doce senhora. Ela parecia um pouco triste, murmurando algo sobre tolos teimosos e chances desperdiçadas. Claro, Cordélia já sabia que esse momento chegaria.
A governanta provavelmente tinha visto uma dúzia de acordos comerciais terminarem exatamente assim, com apertos de mão polidos, distâncias cuidadosas e corações partidos em silêncio. Mike deu um passo à frente, e por um momento, Iris pensou que ele pudesse lutar por ela. Contar a Damon sobre a noite anterior, sobre dançar na sala, sobre confissões de amor nos jardins pela manhã. Em vez disso, ele simplesmente disse: "Deixe-me acompanhá-la até o carro." Os três atravessaram a casa em procissão, passando pela cozinha, onde fizeram panquecas, pela sala de estar, onde descobriram o que era se encaixar perfeitamente. Cada cômodo guardava memórias que teriam que durar uma vida inteira. Na porta da frente, Mike entregou a Iris um pequeno envelope. Seu pagamento final, conforme acordado no contrato, mais um extra por ir além do esperado. As palavras eram profissionais, formais, de negócios. Mas quando seus dedos se tocaram ao aceitar o envelope, o polegar dele roçou os nós de seus dedos em um gesto tão delicado que quase a fez ajoelhar-se. "Obrigada", sussurrou ela, carregando nas palavras o peso de tudo o que não podiam dizer na frente de Damon. "Obrigado", respondeu ele, e ela sabia que ele não estava falando sobre o contrato. Damon já caminhava em direção ao carro, tagarelando sobre procurar apartamento, entrevistas de emprego e todas as aventuras comuns que os aguardavam. Mas Iris permaneceu no limiar da porta, gravando o rosto de Mike à luz do alpendre. "Iris!" chamou Damon da entrada da garagem. "Você vem?" Ela olhou para Mike uma última vez. Para este homem que lhe deu um ano de segurança, um dia de amor perfeito, e agora a graça de partir sem tornar tudo mais difícil do que já era. "Cuide-se", disse ela. "Você também." E então, ela caminhou para longe do único lar que realmente conhecera, rumo a um futuro que parecia ao mesmo tempo liberdade e exílio. Quando o carro de Damon se afastou da calçada, Iris olhou para trás e viu Mike ainda parado na porta, observando-a desaparecer na noite. Nenhum dos dois acenou. Alguns adeuses eram pesados demais para gestos. 3 dias em sua antiga vida, e Iris já se sentia afogando em tons de bege. O estúdio em Jamaica Plain, que antes parecia acolhedor, agora a sufocava. 37 metros quadrados de móveis cuidadosamente arrumados e sonhos de segunda mão. Ela se sentou em seu futon irregular às 2 da manhã, olhando para a oferta de emprego da Ricks and Associates espalhada sobre a mesa de café como evidência de uma vida que já não queria. Estratégia sênior de marketing, 68 mil por ano. Benefícios de saúde, 2 semanas de férias pagas. Tudo o que ela achava que queria, antes de descobrir como era acordar em um palácio de mármore ao lado de um homem que a olhava como se ela segurasse as estrelas. O celular vibrou. Tam. Não consegue dormir também? Ansiosa para a entrevista amanhã? Ela digitou algo parecido. Mas ansiosa não era a palavra certa para o frio no estômago cada vez que pensava em sentar-se em uma sala de conferências fingindo se importar com projeções trimestrais e dados de mercado, quando tudo o que queria era ouvir as piadas terríveis de pai do Mike sobre café da manhã. O apartamento parecia silencioso demais, sem o zumbido suave do ar-condicionado da mansão, sem o som distante de Mike se movimentando no escritório tarde da noite. Até o barulho do trânsito na Center Street parecia abafado em comparação com o silêncio vibrante a que estava acostumada. Iris pegou o colar de bússola do criado mudo, passando o polegar sobre as palavras gravadas. Encontre seu lar. A ironia não lhe escapou. Ela passara a vida inteira buscando estabilidade, segurança, um lugar a que pertencesse, e quando finalmente o encontrou, partiu porque aquilo a assustava. O laptop dela emitiu o som de notificação de e-mail. Quase ignorou. Provavelmente mais uma mensagem de parabéns de algum parente distante, mas algo a fez abrir. O remetente fez seu coração parar. Johnson. Assunto. Obrigado. As mãos dela tremeram enquanto abria a mensagem. Iris,
Eu sei que não tenho direito de te procurar, mas precisava que você soubesse de algo. Esta manhã, recebi uma ligação do Hospital Infantil de Boston. A doação anônima que fiz no ano passado em seu nome financiou uma nova ala para tratamento de câncer pediátrico. Eles a chamaram de Centro Família Malone. Achei que você deveria saber que seu irmão não será o único cuja vida foi salva pelo seu sacrifício. O ano que você me deu, a força que mostrou, a forma como transformou um acordo de negócios em algo que importava, vai ajudar outras famílias como a sua por gerações. Também achei que deveria saber que fui um covarde. Durante 365 dias, disse a mim mesmo que estava te protegendo mantendo distância. Convenci-me de que te amar silenciosamente era nobre, que respeitar os limites do nosso contrato me tornava honrado. Mas a verdade é que eu estava com medo. Medo de que você percebesse que merecia mais do que um homem que constrói muros em vez de pontes. Medo de que, se eu me aproximasse, você desaparecesse. Medo de que o amor fosse apenas mais uma transação que eu inevitavelmente estragaria. Eu estava errado sobre tudo. Você não merece alguém melhor do que eu, Iris. Você merece exatamente o que sempre mereceu. Alguém corajoso o suficiente para lutar por você. Alguém que veja seu valor e se recuse a deixá-la se contentar com menos do que extraordinário. Eu deveria ter sido essa pessoa. Eu deveria ter rasgado aqueles papéis de divórcio no momento em que você os deixou sobre minha mesa. Eu deveria ter corrido atrás do carro do seu irmão pela Marlborough Street. Eu deveria ter aparecido no seu apartamento com rosas brancas e aqueles poemas terríveis que eu escrevia na faculdade, exigindo que nos desse uma chance de verdade. Em vez disso, deixei você ir porque pensei que era o que você queria. Mas terminei de ser nobre, terminei de ser respeitoso, terminei de fingir que o que tivemos era apenas um contrato, quando foi a coisa mais real que já vivi. Então, aqui está minha proposta. Não aceite o emprego. Volte para mim. Não como minha esposa contratual, não por qualquer obrigação legal, mas porque você quer construir algo real com um homem que te ama desesperadamente. Não consigo dormir, não consigo comer, não consigo respirar sem me perguntar o que você está fazendo a cada momento de cada dia. Estou te oferecendo parceria em todos os sentidos da palavra. No meu negócio, no meu coração, em uma vida que construiremos juntos do zero. Estou oferecendo rosas brancas toda sexta-feira, panquecas terríveis todo domingo e dançar na sala sempre que você cantarolar aquela música francesa. Estou oferecendo para sempre, Ona, Iris. Não o para sempre seguro e previsível que você poderia ter com outra pessoa, mas o para sempre bagunçado, complicado e absolutamente extraordinário que poderíamos ter juntos. Se isso não for o que você quer, respeitarei sua decisão. Vou parar de ser covarde tempo suficiente para deixá-la ir completamente. Mas se houver qualquer parte de você que sinta falta de acordar em nossa casa, beber café nas nossas xícaras, viver a vida que construímos por acidente, então, por favor, volte para casa. Com todo o meu amor. Mike. PS. Guardei seu pé de rosas, só por precaução. Iris leu o e-mail 3 vezes antes que as palavras realmente fizessem sentido. Então ela riu. Um som preso entre histeria e esperança. O Quo Centro Família Malone. Ele tinha nomeado uma ala de hospital em homenagem à sua família. O homem que dizia ser covarde havia silenciosamente transformado a luta do irmão dela em salvação para outras crianças. Ela olhou ao redor de seu pequeno apartamento, para a vida que construiu por necessidade e não por escolha, para a oferta de emprego que representava segurança, mas não alegria, para a existência cuidadosamente controlada, a qual voltara porque parecia segura. Então olhou para o colar de bússola, ainda apontando para o norte, em direção a um lar que supostamente deveria ser. O celular tocou, fazendo-a sobressaltar.
O identificador de chamadas mostrava o nome de Damon. Oi, ela atendeu, a voz trêmula. Iris, você está chorando? Talvez um pouco. O que houve? Está nervosa para amanhã? Porque você vai arrasar naquela entrevista. Você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. E Damon, ela interrompeu suavemente. E se eu não quiser o emprego? Silêncio. Como assim? E se eu não estiver pronta para voltar para essa vida? E se eu encontrei algo melhor e tive medo de lutar por isso? Mais uma pausa. Quando Damon falou de novo, a voz estava mais suave, mais séria do que ela se lembrava. Iris, você está falando do Mike? A pergunta pairou no ar como uma ponte que ela podia atravessar ou queimar. Sim, ela sussurrou. Acho que estou. Então, o que diabos você está fazendo sentada nesse apartamento? Vá atrás dele. Mas o emprego, suas contas médicas, tudo o que planejamos, irmã. A voz de Damon foi firme. Eu tenho te visto sacrificar sua felicidade pelos outros desde que você tinha 15 anos. As contas médicas estão resolvidas graças ao seu ano, brincando de casinha com o senhor rico. Pela primeira vez em muito tempo, você pode escolher o que quer. Não o que é prático, não o que é seguro, mas o que te faz feliz. Ele fez uma pausa. E eu não te vi sorrir de verdade desde que você voltou para casa. Iris fechou os olhos, sentindo algo mudar no peito. Algo que soava perigosamente como coragem. E se não der certo, então você vai descobrir, como sempre faz. Mas, Iris, e se der? Depois de desligar, Iris permaneceu em silêncio em seu apartamento por exatamente 3 minutos. Então abriu o laptop e digitou uma resposta que mudaria tudo. Mike, estou voltando para casa. Espere por mim. Com amor, Iris. Ela enviou antes que pudesse mudar de ideia e começou a jogar roupas na mala. Algumas chances eram grandes demais para esperar até de manhã. Às 3h47 da manhã, Iris estava do lado de fora da mansão que costumava ser seu lar e percebeu que não fazia ideia de como bater em sua própria porta. O motorista do Uber a olhara de forma estranha durante a viagem de 40 minutos de Jamaica Plain até Beacon Hill, provavelmente se perguntando por que alguém atravessaria a cidade com uma mala mal feita a essa hora absurda. Mas Iris não podia esperar até de manhã. Não podia passar mais um segundo naquele apartamento sufocante, quando as palavras de Mike queimavam em seu peito como uma promessa que ela finalmente se sentia corajosa o suficiente para cumprir. A casa se erguia diante dela na escuridão antes do amanhecer. Sua arquitetura georgiana elegante mesmo em sombras. Todas as janelas estavam escuras, exceto uma. O brilho quente emanava do estudo de Mike no segundo andar. Claro que ele estava acordado, provavelmente andando de um lado para o outro. Provavelmente se perguntando se ela tinha lido seu e-mail. Provavelmente se preparando para ser rejeitado. Ela subiu os degraus da frente com pernas instáveis, o coração martelando nas costelas. A chave reserva ainda estava escondida sob o terceiro vaso de flores à esquerda. Ela já ajudara Cordélia a regar aquelas gerânios centenas de vezes. Os dedos tremiam ao pegá-la, o metal frio familiar em sua palma. A porta da frente se abriu com o mesmo sussurro suave de sempre, e ela entrou no hall de mármore que cheirava a polidor de limão, velas caras e a calar. Tudo estava exatamente como ela deixara 3 dias atrás, mas de alguma forma parecia diferente, carregado de possibilidade. Ela colocou a mala cuidadosamente no chão, sem querer acordar ninguém, embora suspeitasse que Cordélia dormia como uma pedra, e Mike provavelmente estava perdido em seus próprios pensamentos, alheio a qualquer coisa que não fosse um terremoto. O relógio de pêndulo no corredor bateu 4 horas, e como se convocado pelo som, ela ouviu passos no andar de cima, lentamente pesados, derrotados, passos de um homem que andara de um lado para o outro a noite toda. Mike apareceu no topo da escada, de pijama e camiseta amarrotada, o cabelo em desalinho.
Ele parou abruptamente quando a viu, a mão agarrando o corrimão como se fosse a única coisa que o mantivesse de pé. Eles se encaram através do hall, duas pessoas que passaram um ano aperfeiçoando a arte da distância cuidadosa, agora cruas e expostas na escuridão do início da manhã. Shaya voltou, disse ele, a voz carregada de cansaço e algo que soava perigosamente como esperança. Você me pediu para voltar. Ela respondeu. Deu um passo à frente, depois outro, atraída pelo campo magnético que vinha se formando entre eles há meses. O Malone Family Center. Mike, sério? Um rubor subiu pelo pescoço dele. A recuperação do seu irmão me inspirou. Eu pensei que se outras famílias pudessem evitar o que você passou. Você é um homem lindo e ridículo. Ela estava chorando agora. Lágrimas de felicidade que não se deu ao trabalho de enxugar. Você tem ideia do que isso significa para mim? Mike desceu as escadas devagar, como se movimentos bruscos pudessem assustá-la. Eu esperava que pudesse significar que você me perdoasse por ter sido um covarde por tanto tempo. Não há nada a perdoar. Ela o encontrou no final da escada, perto o suficiente para tocar, mas ainda mantendo aquela barreira invisível com a qual viveram por tanto tempo. Ambos estávamos com medo. E agora Iris olhava para esse homem que escrevera um e-mail que parecia uma carta de amor, que batizara uma ala do hospital em homenagem à sua família, que mantinha seu roseiral regado caso ela voltasse. Esse homem que fazia piadas terríveis e café perfeito, e que lhe ensinara que o amor não precisava ser uma transação comercial. Agora estou aterrorizada, ela admitiu. Mas estou mais aterrorizada ainda de passar o resto da minha vida me perguntando o que teria acontecido se eu tivesse sido corajosa o suficiente para tentar. Mike estendeu a mão, segurando seu rosto com a mesma reverência que mostrara 3 noites atrás em seu estudo. Eu te amo, Iris Malone. Não por causa de contrato algum, não por causa de qualquer acordo, mas porque você me faz querer ser o tipo de homem que te merece. Você já é esse homem, ela sussurrou contra as palmas dele. Sempre fui. Só precisei parar de ter medo tempo suficiente para perceber. Ele a beijou suave e desesperadamente, carregando um ano inteiro de contenção, finalmente se libertando. Era o segundo beijo deles, mas parecia o primeiro que realmente importava, sem contratos, sem complicações ou limites cuidadosos. Quando se afastaram, ambos ofegantes, Mike encostou a testa na dela. E agora, o que acontece? Perguntou ele. Agora vamos descobrir juntos, disse ela, ecoando suas próprias palavras da noite da dança. Sem contratos desta vez, apenas nós construindo algo real. Posso viver com isso. O sorriso dele era mais brilhante que o nascer do sol. Embora eu deva mencionar que a Cordélia deixou algumas notas passivo-agressivas pela casa sobre 2 idiotas teimosos que não sabem reconhecer algo bom quando vêm. Ela vai ficar insuportavelmente convencida quando descobrir que você voltou. Iris riu, o som ecoando pelo hall de mármore como música. Falando nisso, devo ligar para o Damon, avisar que não vou à entrevista. Sobre isso, Mike parecia subitamente nervoso. Talvez eu já tenha ligado para Hendricks and Associates e oferecido comprar seu contrato se eles considerarem você para uma posição de consultoria remota, só por precaução, caso você decidisse voltar. Ela o olhou, dividida entre risadas e exasperação. Mike Johnson, você acabou de tentar manipular minhas perspectivas de carreira? Possivelmente, ele admitiu com a graça de parecer envergonhado. Em minha defesa, eu estava desesperado e talvez não pensando direito. Você vai dar trabalho, não vai? Com certeza. Ele beijou sua testa, depois o nariz, e então os lábios novamente, porque podia, porque ela estava ali, porque tinham o amanhã e o dia seguinte para descobrir como amar um ao outro de verdade. Mas espero que eu seja o tipo de trabalho que você gosta.
À medida que os primeiros raios de sol filtravam-se pelas altas janelas, pintando o hall em tons de ouro e rosa, Iris percebeu que estava exatamente onde pertencia. Não porque um contrato dissesse, nem porque as circunstâncias a tivessem forçado ali, mas porque ela havia escolhido. Ela o escolheu. Eles se escolheram. Vamos, disse, pegando sua mão e conduzindo-o à cozinha. Vamos fazer café. O de verdade desta vez, não aquele desastre queimado que você fazia enquanto tinha crises emocionais. Eu adorava seu café queimado. Mike protestou, seguindo-a pela casa que já não era apenas dele. Era perfeitamente imperfeito, como nós. Fale por você, Iris respondeu, olhando por cima do ombro. Eu pretendo ser impecavelmente perfeita a partir de agora. A risada de Mike a seguiu até a cozinha, quente, rica e cheia de promessa. Boa sorte com isso, Sra. Johnson. As palavras a paralisaram. Sra. Johnson? Não por causa de contrato desta vez, mas porque... Mike, disse devagar, virando-se para encará-lo. Você está me propondo? Os olhos dele se arregalaram. Ainda não, mas algum dia, se você quiser, talvez possamos discutir a possibilidade de... Ela o silenciou com um beijo que tinha gosto de café, promessas e do começo do para sempre. Algumas conversas, decidiu, eram melhores guardadas para depois do nascer do sol. Às 7h da manhã em ponto, ela encontrou os papéis do divórcio e tudo mudou. Tyrus tinha acordado nos braços de Mike pela primeira vez em sua vida, a luz do sol entrando pelas janelas do quarto, sua cabeça encaixada perfeitamente em seu ombro. Eles tinham adormecido no sofá após conversar até o amanhecer. Mas, em algum momento durante a madrugada, ele a carregara até o andar de cima, e ambos desabaram juntos na cama king-size, como adolescentes após o baile. Agora, andando descalça pela casa com uma das camisetas de Harvard dele, Iris foi até seu antigo quarto para pegar algo em sua caixa de joias quando viu os papéis. Os papéis do divórcio que ela havia deixado sobre a escrivaninha 3 dias atrás ainda estavam ali, mas não estavam sozinhos. Ao lado deles havia uma pasta manila grossa que ela nunca tinha visto antes, com seu nome escrito na caligrafia cuidadosa de Mike. Suas mãos tremiam ao abrir. Dentro estavam cópias de todos os documentos relacionados ao contrato de casamento deles. Mas não eram os papéis jurídicos estéreis que ela lembrava ter assinado. Estavam cobertos de anotações feitas à mão por Mike, observações, comentários nas margens, como se ele tivesse estudado a vida dela por um ano inteiro. Iris prefere chá de camomila quando está estressada, abastecer a cozinha de acordo. Nota: ela canta Edith Piaf quando está contente, criar playlist. Contas médicas de Damon totalizam $247 mil, aumentar mesada mensal. Iris não aceita presentes diretos, mas doa anonimamente para o abrigo de animais todo mês. Criar fundo correspondente. Página após página, documentando não apenas os requisitos legais do contrato, mas os detalhes humanos que a faziam quem ela era. Evidência de um homem que estava se apaixonando em incrementos meticulosos, cuidadosos. Mas foi o último documento que fez suas pernas fraquejarem. Uma carta datada de 6 meses atrás, endereçada ao seu advogado. James, por favor, redija um contrato de casamento revisado para substituir nosso acordo atual. Os novos termos devem incluir: primeiro, Iris Malone terá plena participação na Lux Hotel Group. Segundo, todas as despesas médicas de seu irmão Damon serão cobertas indefinidamente. Terceiro, a propriedade Beacon Hill será transferida para copropriedade. Quarto, será criado um fundo fiduciário de $2 milhões para uso pessoal dela. Quinto, o casamento continuará indefinidamente, podendo ser dissolvido apenas por acordo mútuo. Sei que isso se afasta significativamente do nosso acordo comercial original, mas as circunstâncias mudaram. Eu mudei.
Iris merece segurança que não dependa da minha boa vontade contínua ou dos caprichos de um contrato com data de validade. Ela merece ser uma parceira igual na vida que estamos construindo juntos, não uma funcionária temporária da minha vida. Ainda não apresentei isso a ela, porque estou tentando encontrar coragem para admitir que nosso acordo comercial deixou de ser apenas negócios para mim por volta do 30º dia. Por favor, prepare os documentos. Eu encontrarei uma forma de falar sobre isso quando chegar o momento certo. Atenciosamente, Michael Johnson. Iris afundou na cadeira da escrivaninha, suas pernas incapazes de sustentá-la. 6 meses atrás. Ele havia planejado reescrever todo o acordo 6 meses atrás, não porque o contrato exigisse, mas porque queria dar tudo a ela. E ela assinou os papéis de divórcio e foi embora antes que ele encontrasse coragem para contar. Iris. A voz de Mike subiu pela escada, calorosa e rouca de sono. O café está pronto se você quiser. As palavras morreram quando ele apareceu na porta e a viu sentada à escrivaninha, cercada pelas evidências de seu amor de 1 ano pela ideia de sempre. Você não deveria ter encontrado isso, disse ele baixinho, o rosto passando rapidamente por vergonha, pânico e resignação. 6 meses atrás, sua voz saiu como um sussurro. Você queria rasgar nosso contrato 6 meses atrás. Eu queria fazer tantas coisas 6 meses atrás. Ele se encostou no batente da porta, parecendo cada um de seus 36 anos. Queria te dizer que te amava. Queria perguntar se você consideraria ficar além da data de expiração. Queria descobrir se o que eu via nos seus olhos às vezes era real ou apenas desejo da minha parte. Por que não disse? Sua mão passou pelos cabelos já desalinhados. Porque você era tão cuidadosa comigo, tão educada, tão profissional. Convenci-me de que você contava os dias até poder ir embora. E a última coisa que você precisava era do seu contrato de marido complicando as coisas com sentimentos. Iris se levantou, segurando a pasta contra o peito. Você achou que eu queria ir embora, não foi? O sorriso dele era triste, autodepreciativo. Você tinha sua vida planejada, Iris. Metas de carreira, independência, liberdade da dívida médica que te trouxe até aqui. Eu era apenas a ponte entre sua vida antiga e a nova. Você nunca foi apenas algo para mim. As palavras saíram ferozes, quase raivosas. Quer saber com o que eu realmente contava? Não era com os dias até eu poder ir embora. Era com os dias até você se cansar de me ter por perto. Com os dias até você se lembrar de que eu era apenas a garota que você contratou para resolver um problema legal. Não alguém que valesse a pena guardar. Mike a encarou, como se ela tivesse acabado de dizer que o céu era roxo. Você está falando sério? Passei 1 ano andando em ovos, tentando não me apaixonar demais por um homem que eu tinha certeza que, no fim, acabaria me pedindo para ir embora. Iris riu, mas não havia humor naquele riso. Estava tão ocupada me protegendo de um coração partido que quase quebrei os nossos 2 corações em vez disso. Somos idiotas, Mike disse finalmente. Idiotas completos. O tipo de idiotas que desperdiçam 1 ano apaixonados um pelo outro e têm medo demais de admitir. O tipo de idiotas que precisam de uma governanta para apontar o óbvio. Iris olhou para a carta em suas mãos. O documento legal que teria mudado tudo se algum dos dois tivesse tido coragem de ter uma conversa honesta. Mike atravessou a sala devagar, parando apenas perto o suficiente para que ela sentisse o calor emanando de sua pele. Para que você saiba, eu ia te dar essa carta no dia seguinte ao fim do nosso contrato. Meu grande gesto, minha tentativa desesperada de te convencer a ficar. Ia deixar aqueles papéis de divórcio e desaparecer sem explicação, porque achei que seria mais fácil do que te ver fingindo tristeza por me ver partir. Somos realmente desastres como seres humanos. Piores de todos.
Iris estendeu a mão para os papéis de divórcio sobre a mesa, aqueles que 3 dias atrás pareciam tão definitivos. Com precisão deliberada, rasgou-os ao meio, depois ao meio novamente e de novo, até que pedaços do tamanho de confete caíssem pelo tapete persa como neve. Mike a observava destruir o que seria o fim deles com uma expressão de espanto. "O que você está fazendo?" "Reescrevendo a história." Ela se aproximou, perto o suficiente para ver os reflexos dourados em seus olhos castanhos, perto o suficiente para contar as sardas sobre o nariz dele que memorizara em um ano de olhares roubados. "Você quer me tornar sua sócia nos negócios, entre outras coisas." Outras coisas? As mãos de Mike subiram para enquadrar o rosto dela, os polegares traçando a linha de suas maçãs do rosto, como se memorizasse a geografia de suas feições. "Quero fazer você minha esposa, não esposa de contrato, não esposa temporária, mas a esposa que pode reclamar do meu gosto terrível para filmes, roubar meus suéteres favoritos e envelhecer comigo nesta casa." "São muitos desejos, Sr. Johnson. Sou um homem ganancioso quando se trata de você, Srta. Malone." Iris se ergueu na ponta dos pés, aproximando os lábios dos dele, de modo que a respiração se misturasse no espaço entre intenção e ação. "Ótimo, porque eu também quero tudo isso. Além de algumas coisas que você ainda não pensou, como bebês", sussurrou contra a boca dele. "Humaninhos com seus olhos e minha teimosia, que correrão por esses corredores e farão esta casa se sentir viva." A respiração de Mike falhou. Iris, demais, rápido demais. Não rápido o suficiente. Ele a beijou então, profundo, desesperado, cheio de promessas que ambos tinham medo de fazer. Quando se separaram, respirando pesadamente, ele apoiou a testa na dela. "Quantos bebês estamos falando? Porque acho que devo começar a converter quartos. Vamos começar com um e ver como vai. Posso trabalhar com isso." Mike sorriu, a expressão transformando todo o teu rosto. "Embora eu deva avisar, nunca fui realmente um marido antes. Talvez você precise de paciência enquanto eu descubro como fazer isso direito." Iris olhou ao redor da sala que fora dela durante um ano para as evidências da devoção silenciosa de Mike espalhadas pela mesa, para o homem que a amou em segredo enquanto ela se apaixonava por ele à vista de todos. "Acho", disse, segurando a mão dele e guiando-o para a porta, "que vamos descobrir juntos." Mas, ao deixarem o antigo quarto dela para trás, caminhando rumo a um futuro que finalmente escolheram juntos, Iris não conseguia se livrar da sensação de que a história deles estava prestes a enfrentar um último teste. Afinal, o amor era fácil quando eram apenas os dois em um palácio de mármore, tomando café e fazendo promessas. A parte difícil era cumprir essas promessas quando o mundo real vinha bater a porta. A batida na porta veio exatamente às 9h da manhã, estourando sua manhã como um tiro atravessando o vidro. Iris estava na cozinha preparando um café realmente decente, enquanto Mike lia relatórios financeiros em voz alta, não porque ela se importasse com os lucros trimestrais, mas porque adorava ouvir a voz dele explicando o mundo dele para ela. Entre análises de ações, discutiam nomes para bebês, riam sobre se os futuros filhos herdariam o talento comercial dele ou a teimosia dela. Então, a campainha tocou com uma insistência que sugeria que o visitante não iria embora tão cedo. "Está esperando alguém?" perguntou Iris, mas a expressão no rosto de Mike fez seu estômago revirar. "Não." A voz dele estava tensa, controlada. "Mas tenho a sensação de saber quem é." Através dos painéis de vidro fosco, podiam ver a silhueta de uma figura alta e imponente. Mike abriu a porta e revelou uma mulher na casa dos 60 anos, cabelos prateados e olhar afiado, vestindo um terno sob medida que provavelmente custava mais que o aluguel de muitas pessoas. "Olá, Michael." A voz carregava autoridade capaz de silenciar uma sala de reuniões inteira. "Não vai convidar sua mãe para entrar?" Iris sentiu o mundo inclinar-se de lado.
Mike havia mencionado os pais exatamente uma vez durante todo o ano que passaram juntos, apenas para dizer que estavam mortos para ele. Aparentemente, isso fora apenas um desejo. Eleanor. A linguagem corporal de Mike mudou completamente. Ombros rígidos, mandíbula cerrada. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ele. "Ouvi um boato interessante de que meu filho está brincando de casar com alguma garota há mais de um ano. Imagine minha surpresa ao descobrir que não era apenas fofoca." Helena Johnson entrou no foyer sem convite, seu olhar calculista varrendo o espaço antes de pousar sobre Iris. "E você deve ser a caçadora de fortunas." As palavras atingiram como um tapa. Iris sentiu o rosto queimar, mas antes que pudesse responder, Mike se colocou entre elas. "Não." A voz dele era mortalmente silenciosa. "Não ouse falar com ela assim." Helena arqueou uma sobrancelha perfeitamente esculpida. "Protetor, hein? Que refrescante. Suponho que seja esperado, quando alguém manipulou suas emoções com tanta habilidade para obter lucro. Você não sabe nada sobre a Iris. Eu sei que ela se casou com você por dinheiro. Sei que o irmão dela tinha despesas médicas caras. Sei que ela tem vivido na sua casa, gastando seu dinheiro e se fazendo de esposa, perfeita enquanto se posicionava para o maior lucro da vida dela." O sorriso de Helena era afiado como navalha. "O que eu não sei é se ela te contou sobre o investigador que contratou." O mundo pareceu silenciar. Iris sentiu o sangue esvair do rosto enquanto Mike se virava para olhá-la. Confusão e a primeira sombra de dúvida piscando em seus olhos. "Que investigador?" Sua voz mal era um sussurro. A garganta de Iris parecia lixa. "Mike, eu posso explicar." "Ah, isso é delicioso." Helena praticamente ronronou de satisfação. "Ela não te contou, não é? Sobre ter contratado um investigador particular 6 meses atrás para investigar suas finanças, seus negócios, sua vida pessoal. Sobre o relatório detalhado que encomendou a respeito dos seus bens e como se posicionar para tirar o máximo proveito em um divórcio." "Não foi isso?" Iris começou, mas Helena a interrompeu. "Tenho cópias, querida. Trabalho muito minucioso, devo dizer. Estou impressionada com sua paciência. A maioria das caçadoras de fortunas teria agido muito antes." Mike olhou para Iris como se nunca a tivesse visto antes. "É verdade? Você contratou um investigador?" A pergunta pairou no ar como uma sentença de morte. Iris fechou os olhos, lembrando-se daquela semana terrível, 6 meses atrás, quando suas próprias inseguranças haviam dominado seu juízo. Quando ela se convenceu de que Mike era bom demais para ser verdade, que devia haver algum segredo sombrio, algum motivo pelo qual um homem como ele desejaria alguém como ela. Sim. A palavra saiu em um sussurro quebrado, mas não pelos motivos que Helena sugeria. "Então por quê?" A voz de Mike estava oca, e Iris podia ouvir seu coração se partindo no silêncio que se seguiu. "Porque eu estava me apaixonando por você, e estava aterrorizada." Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ela se forçou a encará-lo. "Não conseguia entender como alguém como você poderia querer alguém como eu. E pensei que, se soubesse mais sobre seu passado, sobre sua vida, poderia descobrir qual era a armadilha." "O que você encontrou?" Helena perguntou zombeteira. "Algum esqueleto no armário da família Johnson?" "Nada." A voz de Iris cresceu, forte e clara. "Não encontrei nada além de evidências de que ele era exatamente quem parecia ser. Um homem bom que construiu um império com trabalho duro e integridade. Um homem que doava anonimamente para instituições de caridade infantis. Um homem que visitava sua vizinha idosa todos os domingos porque ela se sentia sozinha." Ela se virou para Mike, a desespero transbordando em cada palavra. "Encontrei provas de que você era bom demais para mim, Mike, e não o contrário. Então joguei o relatório fora e nunca mais olhei para ele, porque percebi que não queria conhecer seus segredos. Eu queria que você me contasse quando estivesse pronto.
Mike permaneceu parado, o rosto alternando entre dor, raiva e algo que poderia ser compreensão. Você me investigou. Sim, e sinto muito. Sinto muito mesmo. Que tocante. A voz de Helena gotejava veneno. Embora eu note que você não está negando ter se posicionado muito bem para um acordo de divórcio, propriedade conjunta da casa, participação nos negócios, negociação muito esperta para alguém que diz amá-lo. Eu nunca pedi nada disso. A compostura de Iris finalmente quebrou. Assinei um contrato de 1 ano de casamento e cobertura médica para meu irmão. Todo o resto foi ideia do Mike. Escolha do Mike. Generosidade do Mike, que eu nunca mereci. Iris. A voz de Mike era calma, ponderada. Olhe para mim. Ela se forçou a encontrar seus olhos, esperando ver repulsa, traição, o fim de tudo que haviam construído. Em vez disso, viu algo completamente diferente. Você me ama? Perguntou ele, simples. Mais que a minha própria vida. Ela respondeu sem hesitar. Quer meu dinheiro? Eu quero você. Só você, pobre, rica ou em algum lugar no meio. Quero o homem que faz panquecas horríveis, que toca Chopin quando acha que não posso ouvir, e lembra que eu odeio rosas amarelas. Mike assentiu lentamente, depois se virou para encarar a mãe. Saia. Helena piscou, claramente não esperando uma resposta tão direta. Desculpe? Ela perguntou. Você me ouviu. Saia da minha casa e não volte. Michael, estou tentando te salvar de cometer um erro terrível. O único erro que cometi foi acreditar que você estava morta. A voz de Mike era aço envolto em seda. Quer falar sobre caçadores de fortunas? Você se casou com meu pai pelo dinheiro dele, passou 30 anos tornando a vida dele miserável e tentou me excluir dos negócios da família quando ele morreu porque não podia me controlar. Ele se aproximou de Eleanor, e Iris pôde ver de onde ele havia aprendido a comandar salas de reunião. Iris contratou um investigador porque estava insegura e com medo. Você contratou 3 para encontrar algo contra ela e, quando não conseguiu, torceu a verdade para tentar destruir a melhor coisa que já me aconteceu. A compostura de Helena vacilou levemente. Ela está te usando. Ela me ama. Há uma diferença, embora eu não espere que você entenda. Mike se colocou ao lado de Iris, segurando sua mão. Esta mulher abriu mão de 1 ano da vida dela para salvar o irmão. Ela viveu na minha casa e não pediu nada. Ela se apaixonou por mim, apesar de todas as razões para não fazê-lo. E ela foi corajosa o suficiente para ficar mesmo quando pessoas, como você, tentam nos separar. Ele apertou os dedos de Iris. Ela me investigou porque estava com medo. Eu teria feito o mesmo no lugar dela. Mas a diferença é que, quando descobriu quem eu realmente era, escolheu me amar assim mesmo. Você descobriu quem ela realmente era e escolheu odiá-la por isso. O rosto de Helena estava vermelho de fúria. Você vai se arrepender, Michael, quando ela te deixar por alguém mais rico, alguém mais excitante. Você vai se lembrar desta conversa. Se ela me deixar, Mike disse calmamente, será porque eu não mereci, não porque ela estava jogando algum jogo de dinheiro que nunca quis em primeiro lugar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eleanor olhou entre eles, sua crueldade calculada finalmente encontrando seu par na certeza absoluta do filho. Isso não acabou, ela disse finalmente. Acabou sim. A voz de Mike era definitiva. Você não é bem-vinda aqui, Helena. Nem agora, nem nunca. A segurança vai te escoltar para fora se você voltar. Depois que ela saiu, a casa ficou estranhamente silenciosa. Iris e Mike permaneceram no hall, mãos ainda entrelaçadas, tremendo após o confronto. Desculpe, sussurrou Iris. Eu deveria ter te contado sobre o investigador. Deveria mesmo. Você deveria ter confiado em mim. A voz de Mike era suave, nada acusatória. Mas eu entendo por que não confiou.
Eu deveria ter te dito que te amava 6 meses atrás, em vez de te deixar imaginando onde estava. Pode me perdoar? Mike se virou completamente para ela, levantando as mãos para segurar seu rosto. Iris, você contratou alguém para investigar o homem por quem estava se apaixonando porque tinha medo de se machucar. Eu passei um ano anotando suas preferências como se você fosse um projeto de pesquisa porque tinha medo da mesma coisa. Nós dois somos desastres nisso, mas estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Ele beijou sua testa, suas bochechas, seus lábios. E da próxima vez que minha família tóxica tentar nos destruir, enfrentaremos juntos como parceiros, iguais, pessoas que escolheram um ao outro, apesar de todas as razões para não fazê-lo. Lá fora, Boston pulsava com sua energia habitual, alheia ao fato de que em uma mansão em Beacon Hill, duas pessoas acabavam de sobreviver ao seu primeiro grande teste como casal. Haviam enfrentado a dúvida, a manipulação e o tipo de disfunção familiar que destrói a maioria dos relacionamentos. Eles haviam escolhido um ao outro de qualquer forma, mas enquanto Mike conduzia Iris para o andar de cima para guardar os últimos vestígios do casamento de contrato, ambos sabiam que o verdadeiro teste não estava atrás deles, estava à frente. Em cada dia comum que passariam construindo uma vida juntos, sem roteiros, sem redes de segurança, sem datas de validade. O verdadeiro teste era o para sempre, e pela primeira vez em suas vidas, eles estavam prontos para enfrentá-lo. 2 anos depois, o roseiral havia crescido selvagem e lindo, assim como todo o resto da vida deles. Iris se ajoelhou no jardim numa manhã fresca de outubro, mãos delicadas entre as flores brancas que se multiplicaram além de seus sonhos mais ousados. O enjoo da gravidez finalmente havia passado, mas ela ainda se movia com cuidado, protegendo a pequena vida que crescia dentro dela, o bebê que haviam sonhado em conversas sussurradas e planejado com uma alegria quase preciosa demais para ser real. Senhora Johnson, você deveria estar descansando. A voz de Cordélia veio pela porta dos fundos, quente com um tom afetuoso de repreensão. Ordem médica? Iris sorriu sem olhar para cima. São apenas algumas rosas, Cordélia. Além disso, são as únicas testemunhas da promessa que fiz. Ela tocou a barriga que crescia por cima do suéter, sentindo o leve movimento que sempre a deixava sem fôlego. Com 4 meses de gestação, ela ainda não conseguia acreditar que ela e Mike seriam pais, que o homem que antes tinha medo de tocar sua mão, agora lia livros de paternidade e transformava o quarto de hóspedes em um berçário com a intensidade focada que geralmente reservava apenas para negócios. Que promessa é essa, amor? A voz de Mike veio por trás dela, e ela se virou para vê-lo atravessando o gramado com 2 canecas fumegantes e um sorriso que ainda fazia seu coração disparar. Ele havia envelhecido lindamente nos últimos 2 anos. As linhas de riso mais profundas ao redor dos olhos, fios de prata surgindo nas têmporas, a tensão constante nos ombros substituída pelo tipo de contentamento que vem de estar exatamente onde se pertence. A promessa que fiz naquela manhã em que voltei, disse Iris, aceitando a caneca de chá de camomila que ele ofereceu. Para estas rosas, para esta casa, para a vida que vamos construir juntos. Mike se acomodou ao lado dela no banco do jardim que haviam instalado na primavera passada, puxando-a contra o corpo, com a intimidade natural de quem aprendeu que o amor é ao mesmo tempo extraordinário e maravilhosamente comum. E qual é essa promessa? Que eu nunca mais fugirei, que vou ficar e lutar por nós, mesmo quando as coisas ficarem assustadoras. Ela olhou para as rosas, lembrando-se da garota que se ajoelhou naquele mesmo lugar 2 anos atrás, aterrorizada de que o amor fosse apenas mais um contrato prestes a expirar. Especialmente quando as coisas ficavam assustadoras. Eles tiveram sua cota de momentos assustadores. A primeira briga de verdade sobre dinheiro. Mike querendo comprar tudo para ela.
Íris insistindo em contribuir igualmente para a vida que construíam. A noite em que ela acordou de um pesadelo sobre Helena, convencida de que Mike acabaria percebendo que a mãe dele estava certa. O susto com o aborto espontâneo às 8 semanas que os deixou abalados, gratos e mais apaixonados do que nunca. Cada desafio os havia testado, moldado e provado que o que haviam construído era forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa que viesse a seguir. Falando em coisas assustadoras, disse Mike com o tom mudando para algo que fez Iris olhá-lo de repente. Damon ligou esta manhã. O irmão dela havia se tornado sócio de Mike na Lux Hotel Group 6 meses atrás, trazendo seu carisma natural e gênio em marketing. Os dois homens se aproximaram por sua devoção compartilhada a Iris e o amor mútuo por filmes de ação ruins, criando o tipo de família que ela nunca ousara sonhar. Está tudo bem? Mais que bem. Ele queria saber se achamos que o bebê já estará grande o suficiente para ser pajem no casamento dele no próximo verão. A caneca de chá de Iris escapou de suas mãos, que de repente ficaram sem força. O quê? Mike sorriu, pegando a caneca antes que caísse no chão. Aparentemente ele estava escondendo uma namorada nos últimos 4 meses. Kesha, a enfermeira pediátrica do Children's Hospital. Ele pediu ela em casamento ontem à noite, no Malone Family Center, bem na frente da placa com os nomes dos seus pais. Lágrimas brotaram dos olhos de Iris, lágrimas de felicidade que pareciam vir tão facilmente nos últimos tempos. Ele vai se casar. Ele vai se casar. E ele pediu especificamente para que a cerimônia fosse aqui neste jardim, porque, e eu cito, é aqui que Iris aprendeu que o amor não precisa ser assustador. As palavras a atingiram como uma onda de pura emoção. Ela pressionou o rosto contra o ombro de Mike, tomada pela bela simetria de tudo aquilo. Damon, saudável e apaixonado, querendo começar seu próprio, para sempre, no lugar onde o dela havia começado. Vamos precisar ampliar o jardim, ela disse contra a camisa dele. Já liguei para o paisagista e contratei mais fornecedores do que a Cordélia consegue dar conta sozinha. Ele respondeu sorrindo. E provavelmente comprar uma cafeteira maior, porque você sabe como os seus parceiros de negócios ficam em casamentos. Iris. A voz de Mike era gentil, divertida. Eu cuido de tudo, tudo mesmo. A única coisa com que você precisa se preocupar é se vai usar o vestido azul ou o verde. Ela recuou para olhá-lo. Este homem que passara 2 anos provando que o amor podia ser ao mesmo tempo apaixonado e prático, extraordinário e cotidiano. Como você sempre sabe exatamente o que eu preciso. Prática. Muita, muita prática. Ele beijou sua têmpora, depois a bochecha, e finalmente encontrou seus lábios em um beijo que ainda parecia como voltar para casa. Além disso, tive uma excelente motivação. Uma porta de carro bateu na entrada, seguida do som de passos apressados na calçada. Iris e Mike trocaram olhares, não esperavam ninguém. Senhor e senhora Johnson, uma voz jovem chamou do lado da casa. Vocês estão aí? Um momento depois, uma menina de cerca de 10 anos apareceu na borda do jardim, praticamente vibrando de excitação. Lucy Reeves, filha da vizinha ao lado, que havia se autonomeado guardiã não oficial do Roseiral e principal fonte de fofocas da vizinhança. Lucy, querida, o que te deixou tão agitada? Iris perguntou, mudando automaticamente para o tom maternal que vinha se desenvolvendo junto com os hormônios da gravidez. A senhora Patterson mandou avisar que a mulher má voltou. Lucy anunciou ofegante. Aquela de cabelo prateado que te fez chorar da última vez. Ela está estacionada do outro lado da rua, em um carro chique, só olhando para a sua casa. Iris sentiu Mike se tensionar ao seu lado, seus instintos protetores entrando em ação. Eleanor havia tentado mais 3 vezes nos últimos 2 anos se inserir em suas vidas,
aparecendo em eventos de negócios, enviando advogados com ameaças sobre a reputação da família, até mesmo tentando subornar Cordélia por informações sobre o casamento deles. Cada vez, Mike lidava com ela com a mesma calma definitiva que demonstrou no primeiro dia. Mas Iris sabia que esses encontros ainda o afetavam, lembrando-o de uma infância passada, andando sobre cascas de ovo ao redor de uma mulher que nunca aprendera a amar sem condições. Está tudo bem, disse Iris, levantando-se com cuidado e segurando sua mão. Sabíamos que isso poderia acontecer quando o anúncio da gravidez aparecesse nas redes sociais. Ela não tem direito. Ela não tem poder. Iris apertou seus dedos, sentindo o bebê se mexer, como se percebesse a tensão. Não sobre nós. Não sobre esta família que construímos. Não sobre a vida que escolhemos juntos. Ela olhou para a rua, onde Elenanena Johnson permanecia em sua Mercedes como um espectro de uma vida que Mike deliberadamente havia deixado para trás. Por um momento, Iris sentiu o eco de suas antigas inseguranças, o medo de não ser boa o suficiente, de que o amor fosse frágil demais para sobreviver a esse tipo de oposição. Então sentiu a mão de Mike se acomodar protetora sobre sua barriga. Sentiu Lucy enfiar seus dedinhos na mão livre. Ouviu Cordélia cantarolando na cozinha, enquanto preparava o almoço para a família que havia crescido ao redor deles, como rosas em solo fértil. Lucy, querida, você poderia me fazer um favor? Iris perguntou, a voz firme e segura. Vai lá contar para a Sra. Patterson que a mulher malvada pode ficar sentada lá fora o quanto quiser. Mas nós não temos mais medo dela. Lucy assentiu solenemente e correu de volta para o quintal vizinho, claramente feliz por fazer parte do drama. Mike puxou Iris para mais perto, o queixo descansando sobre sua cabeça. Não ter medo mais? Ela admitiu, assustada. Mas não dela. Estou aterrorizada com o quanto te amo, o quanto amo essa vida que construímos. O quanto já amo esse bebê que vai te chamar de papai e achar que você é o homem mais inteligente, divertido e maravilhoso do mundo. E o que você vai pensar? Iris se virou em seus braços, olhando para o homem que a ensinou que o amor não precisa ser uma transação, que lar pode ser uma pessoa em vez de um lugar, que o para sempre é algo que se escolhe todos os dias. Vou pensar que sou a mulher mais sortuda do mundo, ela disse, e vou passar o resto da vida provando que alguns contratos valem a pena serem reescritos. A resposta de Mike se perdeu em seu beijo, mas Iris sentiu de qualquer forma, no modo como suas mãos seguravam seu rosto como se ela fosse preciosa, no modo como ele a abraçava, como se nunca planejasse soltar, no modo como ele a amava, como se o para sempre fosse apenas o começo. Do outro lado da rua, Elenanena Johnson finalmente partiu, derrotada pelo simples poder de duas pessoas que escolheram um ao outro em vez do medo. Mas no jardim atrás da mansão em Beacon Hill, cercados de rosas brancas e pela promessa do amanhã, Iris e Mike Johnson continuavam construindo sua vida extraordinária, comum e absolutamente perfeita. Um dia, um beijo, um sonho compartilhado de cada vez. Porque às vezes as melhores histórias de amor não são sobre encontrar a alma gêmea, são sobre escolher se tornar o lar um do outro. E você? O que teria feito no lugar de Iris? Teria coragem de lutar pelo amor? Ou teria deixado o medo vencer? Compartilhe suas ideias nos comentários. Sua história pode inspirar alguém a escolher o amor em vez do medo. Sua participação no canal é muito importante. Por favor, deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir até o final. Se gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e comentar seus pensamentos. Nos vemos na próxima.